cuidado que nós devemos ter com a nossa própria vida, com o nosso próprio coração diante do Senhor, né? Nós podemos perder de vista, uma coisa que eu sempre ouvia lá do meu pai, do pastor se perder dentro do ministério. Ele ficar tão envolvido ali, sem o cuidado dele, do coração dele diante de Deus, que ele vai levando o negócio, quando vê ele está perdido dentro do serviço. É que nem um marido que não vive a vida comum do lar. Ele bota comida em casa, vai tudo, mas ele não tem relacionamento. Não cuida da vida dele e não consegue cuidar da família dele. Então, o fato do pastor e do líder se perder é uma falta desse relacionamento, desse cultivo de relacionamento que ele deve ter com Deus. Às vezes é muito comum, pelo ofício, nós estarmos preocupados sempre com o cuidado dos outros, né? Sempre com o cuidado dos outros. Eu passei recentemente por essa questão. Eu sempre fico cuidado muito com a saúde dos meus filhos. E eu estava com um problema de uma apendicite estourada há 15 dias e não estava cuidando disso daí. E lá, se meus filhos ficam um pouco de febre, eu já quero ajudar, quero socorrer, já vejo minha esposa, quero ajudar, mas não estava cuidando da saúde. E o prejudicial estava sendo eu mesmo. Eu coloquei... de uma certa forma, minha vida correu um certo risco, a minha família ficou apreensiva, o Marco ficou me dando bronca. Pastor, sabendo a xixa. Então, assim, o exemplo é pequeno, mas é para certa forma, sim, de que espiritualmente nós devemos cuidar da nossa saúde espiritual diante de Deus. Né? Porque nós não somos, assim, nós temos que estar caminhando com Deus em relacionamento para poder ajudar os outros também. E o nosso testemunho fala alto para as pessoas. Né? Não adianta só falar coisas corretas, eu tenho que viver essa realidade na minha própria vida também. Inclusive, quando eu erro, quando eu peco, eu tenho que mostrar arrependimento, mostrar um quebrantamento. Né? Esse risco de viver uma duplicidade, ser uma coisa na vida da igreja, outra coisa no lar, essa aberração, isso aí é uma falta de piedade tremenda. E o próprio Paul Tripp, naquele livro que eu citei do Vocação Perigosa, só para nós vermos que não é uma preocupação simples, isso é um perigo que todos os líderes, pastores e cristãos correm, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Olha o que ele testemunha sobre a vida dele mesmo, eu fiquei impactado. Ele diz assim: havia uma incoerência enorme entre a minha vida, entre a minha pessoa particular e a minha vida ministerial pública. O homem impaciente e irritável de casa era um cara bem diferente do pastor gracioso e paciente que a nossa congregação via naqueles ambientes de culto e ministério público, onde me encontravam na maior parte das vezes. Eu estava cada vez mais à vontade com coisas que deveriam ter me assombrado e convencido. Eu estava satisfeito com as coisas como estavam. Eu sentia pouca necessidade de mudança. Eu apenas não via a esquizofrenia espiritual em que a vida de ministério pessoal havia se tornado. Veja como ele coloca que no ambiente da igreja as pessoas viam ele como alguém amável, paciente, longânimo, piedoso, mas no ambiente dele é alguém irritado, rancoroso, impaciente com a esposa, com os filhos. Que piedade é essa? Que cuidado é esse? Aí ele foi piedoso, para poder, diante de Deus, assumir isso daí. Né? Que meu pai até... Oi? Publicamente, exatamente. O que é um fruto, né? Para nós, ele registrou isso. Meu pai sempre brincava que a maioria das esposas de pastores queriam casar com o pastor do púlpito, não com o pastor que ia embora. Porque eu chegava aqui, irmã, tudo bem? Ela atencioso com todo mundo, montava no carro, grita com o filho, grita com a mulher, grita com todo mundo, chega em casa, reclama de tudo, aí volta aqui, parece que vira um botão. Né? Isso é um problema sério. E que nós achamos que piedade é eu pregar bem, é eu cuidar das ovelhas bem, mas a minha própria vida, se não estiver relacionando com Deus, é uma tragédia para a igreja e para todo mundo. A começar pelas famílias, pela minha própria família. Então, ele continua dizendo que estou cada vez mais convencido de que o que dá ao ministério as suas motivações, perseverança, humildade, alegria, amabilidade, paixão e graça, é a vida devocional do pastor, daquele que está exercendo o ministério. Simplesmente não há um conjunto de habilidades exegéticas, homiléticas,
ou de lideranças que possam compensar a ausência disso na vida do pastor. Isso me chama muita atenção, porque hoje nós, que nem o Marco bem colocou, um perigo que nós que seguimos estamos aprendendo a teologia reformada, que nós entendemos que é a mais próxima da palavra de Deus, nós ficarmos muito obcecados por livros, por ferramentas virtuais que eu vou aprendendo, eu vou lendo, mas a minha vida está ficando para trás, o meu coração não está crescendo em fervor a Deus, eu não estou amando mais a Deus, não estou sendo mais transformado, não estou desejando mais um relacionamento com Cristo, apenas conhecendo. Eu viro um colecionador de coisas, tenho ferramenta para tudo, mas a piedade não está nas prateleiras, não está em seminário, não está de tanto pregar, não está na vida familiar, porque a piedade está no relacionamento, no cultivo de um relacionamento pessoal com Deus. E não tem como nós fugirmos disso. Se nós abandonarmos esse cuida-te de ti mesmo e da doutrina, esse relacionamento com Deus, todo o nosso ministério vai ser uma tragédia. Pode ser aparentemente bonito, mas Deus está olhando lá dentro. Não tem como nós quebrarmos os princípios de Deus e depois queremos que Deus abençoe o nosso ministério. Nós temos que andar nos caminhos de Deus, que esses caminhos já são abençoados. Não tem como eu fugir dele e orar o contrário. Então eu anotei lá, por exemplo, Provérbios 4, 23 diz que nós devemos guardar o nosso coração, que é dele que procede as fontes da vida, no sentido de desejo, afetos, emoções, cultivarmos um coração piedoso. Salmo 119, 11 diz, o salmista ela fala, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse desejo tem que estar no meu e no seu coração, embora não interessa quanto tempo de liderança você tem, de ministério nós temos, de envolvimento, nós não podemos abrir mão disso aqui. Senhor, que eu quero guardar a tua palavra no sentido de depositá-la no meu coração, amá-la, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero levar a vida no piloto automático. Eu não quero me afastar da comunhão com o Senhor. Não é só na mente, mas é guardá-la no coração. Precisamos ter grandes cérebros e grandes corações, proporcionais. Nós somos chamados não apenas para ensinar teologia, mas para viver, meus irmãos. Viver essa teologia nós mesmos, no lar, na igreja, pessoalmente. Pessoalmente, nós temos que desfrutar dessa intimidade com Deus, desse relacionamento com Deus. Isso ninguém pode fazer por nós. Nós podemos nos ajudar. Mas isso é um compromisso que nós temos que ter com Deus. E todos nós temos oportunidades para isso. Todos nós temos condições de fazer isso. O problema está nas nossas prioridades. Né? Está nas nossas prioridades. Acho que foi, não sei se foi Paul Washer mesmo que disse, ou Calvino, eu não lembro, ele diz assim, dedique o mesmo tanto que você dedica nas coisas de Deus para a sua vida profissional que você vai falir. Se você dedicar o tanto que você dedica para as coisas de Deus na vida profissional, você vai falir, porque a gente dedica pouco. Dedique o mesmo tempo que você dedica na tua vida profissional, na tua vida espiritual, que você vai ver que você vai progredir. Ele está dizendo assim, como que nós nos dedicamos muito mais para as coisas, às vezes seculares, e esquecemos desse nosso compromisso com o Senhor, que é diário. A prática da pregação jamais pode ser divorciada da vida do pregador. Hernandes fala que pode demorar 1 hora para se fazer um sermão, mas se demora anos para se formar um pregador. De andar com Deus, de relacionar com Deus, de ter uma vida com Deus. E às vezes nós estamos muito preocupados só em preparar. Né? Nós achamos que cuidar é apenas que eu preparei um bom estudo. Mas e como que está por trás disso? Como que está essa pessoa que preparou o estudo? O coração dela, a mente dela, as afeições dela para com Deus. A santidade em tudo, no pensamento, no agir, no reagir, em tudo. Há uma unidade, há uma sincronia nisso tudo. E Hernandes, então, ele fala, o que nós precisamos desesperadamente nesses dias não é apenas de pregadores eruditos, mas, sobretudo, de pregadores piedosos. E, novamente, Holmes, eu arrisco em dizer, olhando para a vida do reverendo Hernandes, ele me parece uma pessoa realmente piedosa, pelas pregações que nós estudamos e por quem o conhece, porque fala com um ardor muito forte. Né? Então, eu acredito nesses aspectos de ser uma evidência,
de Deus está usando há tantos anos de forma edificante para a igreja, homens assim, não pode ser uma coisa forçada. Essa é a minha impressão. Isso me impacta. Então, o que nós precisamos, a vida do pregador fala mais alto do que os seus sermões, ele disse. Muitas vezes nós enfatizamos a eloquência em vez da piedade. Tem um autor aqui que ele vai falar assim, que todas as vezes que nós pensamos em um pregador, em um pastor, a primeira coisa que nós pensamos é, será que eu sou talentoso para isso? Mas a pergunta tem que ser, será que eu sou piedoso para encarar isso? Para levar isso da forma correta diante de Deus? Né? Nós estamos preocupados mais com talento do que com piedade. Mais com oratória, às vezes, do que com a revelação de Deus mesmo, uma vida de santidade. Às vezes nós estamos mais preocupados com características exteriores do que com caráter. Um caráter transformado. A grande falta da nossa cultura, nossa grande falta em relação à cultura da cabeça, mas é a cultura do coração. Às vezes não é nem tanto falta de conhecimento, que eu sei que nós temos buscado pela graça de Deus conhecimento. Se você for pegar quantos livros você já leu esse ano, quantos textos da palavra de Deus você já se debruçou sobre ele, o quanto disso tem transformado a sua própria vida. Pense só em você, não pense no seu ministério, não pense nas suas pregações, não pense nos estudos, pense assim, eu e Deus, como um discípulo, como um cristão. Tire qualquer rótulo de pastor, de líder, não, eu como um cristão. Tudo que eu fiz até hoje, o tanto que isso me impactou, me levou mais para perto do Senhor, me fez amá-lo mais. Eu tenho feito essa pergunta para mim frequentemente e tenho suplicado a Deus. Senhor, me dê um coração piedoso, porque é fácil a gente se perder só no estudo. É fácil a gente ficar... tem que calcular, esse ano eu já li essa pilha de livro. Parabéns. Mas o que disso daqui gerou vida no seu coração? Não é que você tem que parar de ler. Agora não vou mais ler, só vou ficar esperando. Continue se dedicando, mas continue orando. Fala, Senhor, deposita essa verdade no meu coração, ganhe os meus afetos. É isso que tem faltado. É isso que tem faltado em nossas vidas. Então, pastores que têm que cuidar de outras vidas, precisam cuidar da vida dele primeiro. Um ministro do Evangelho sem piedade, novamente o Hernandes disse aqui, é um desastre, meus irmãos. Não é assim que não é uma coisa aconselhável, é um desastre. Você está falando de coisas eternas, você está falando de algo que é infalível, que é a palavra de Deus, sem que aquilo esteja ganhando seu próprio coração, sem que você mesmo esteja devoto, debruçado e amando aquilo. Que tragédia que é isso? Nós falarmos de algo tão importante de forma tão displicente, tão, assim, é fácil às vezes de ver um abismo entre o sermão e a vida. E olha o que Spurgeon disse. O que Hernandes disse? Um ministro mundano, um ministro que é impiedoso, ele é um perigo maior para a igreja do que um falso profeta e falsa filosofia. Ele chega a afirmar isso. Porque as pessoas, às vezes, elas, quando vê uma heresia muito aberta, elas ficam mais armadas. Quando vê alguém ensinando alguma coisa, mas que a vida dele é o oposto, isso é uma tragédia para as ovelhas. O outro lado também é a ortodoxia sem piedade, é você conhecer, mas ficar orgulhoso. É triste de admitir, mas poucos de nós temos o hábito de um devocional que eu digo assim, não ler um versículo, anotar, fazer aquele devocional, mas eu digo assim, de um momento de reflexão com Deus, pessoal. Você tem esse hábito na sua vida? Você tem um hábito de separar um tempo para você mesmo, como cristão, como um filho de Deus, como alguém que foi alcançado, como alguém que depende do Senhor ainda? Fala, Senhor, eu preciso crescer mais na graça, eu tenho feito muitas coisas, e não tenho parado para refletir, para meditar sobre isso, para que isso aqueça o meu coração. Eu tô apenas fazendo, uma máquina, fazendo. Estou dando conta de um monte de compromisso, de um monte de coisa, mas sem vida, sem realidade, sem paixão, sem amor, sem relacionamento. Deus, para mim, é alguém distante. Não há aquele relacionamento de você ter uma vida de oração, de prazer em Deus, de cultivar isso. Isso é tão perigoso que naquele livro que acho que os irmãos conhecem, o amado Timóteo, fantástico, acho que todo mundo aqui já leu,
né? Fica aí uma indicação até para uma releitura. Ele diz assim na página 24 lá: mas quando a mentalidade do profissionalismo conquista um pastor, seu coração inevitavelmente começará a ser negligenciado. Quando você encara o que Deus chamou para fazer de algo profissional, no sentido de racional, mecânico, você vai negligenciar o seu coração para com Deus. E ele diz assim: e o coração é a ferramenta fundamental de qualquer pastor. Se você não está amando a Deus com todo o seu coração, qual que é o mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É uma completude de relacionamento. Porque quando você não está amando a Deus de todo o seu coração, porque tem negligenciado as responsabilidades básicas de um discípulo. Não importa o quanto de sucesso profissional você possa ter aparentemente. Na verdade, seu suposto sucesso será apenas uma grande farsa. Isso aqui nós temos que trazer para nós. Às vezes a gente analisa casos que está acontecendo no mundo visivelmente, sim, mas traga para dentro da sua própria realidade. Como que eu, Alexandre, como que você está se relacionando com Deus? De forma profissional, de forma automática, de forma costumeira? Acorda, levanta, ora, acorda, levanta, lê, acorda, vira aquela rotina maçante, ou há uma vibrante, ou você tem a Deus mesmo como um ser pessoal, que relaciona com você, o Espírito Santo que te guia a toda a verdade, que você pode clamar a Ele de onde você estiver, cultivar esse hábito do prazer em Deus, da leitura, da meditação, de um relacionamento pessoal. Pense se nós somos frios com nossos cônjuges ou com os nossos filhos, já não é uma tragédia? Eu, sendo um pai, chegar em casa como um cuidador profissional da família. Chegar para minha esposa: está faltando alguma coisa? Meus filhos, algum problema? Não. Então, ok, qualquer coisa fala comigo. Você acha que eles querem isso de mim? Às vezes com Deus a gente faz isso. Senhor, estou cuidando disso, estou cuidando daquilo, precisando, estou aqui. Será que é isso que tem sobrado do nosso ministério? Ou nós temos chegado em casa e aproximado dos nossos filhos, aproximado da nossa esposa, e nesse relacionamento nós vamos ver as necessidades, as carências. Isso que é viver a vida comum do lar. É você estar participando ativamente do que está acontecendo na sua casa. E com Deus, às vezes, a gente age assim. Fiz, ticou o que fez, amanhã eu começo de novo. Não é uma empresa. Nós não somos vendedores, nós não somos batedores de metas. Nós temos um Deus pessoal para relacionar. Isso precisa ser um cuidado nosso, que nós podemos nos perder nisso. Spurgeon conta aqui alguma coisa engraçada. Ele fala assim, que tinha um pastor que pregava tão bem e vivia tão mal, que uma vez no púlpito, todos diziam que dali ele nunca devia sair, mas quando saía, todo mundo falava de lá nunca devia voltar. Falava: rapaz, ali ele prega certinho, mas quando desce, é outra realidade. Então, que isso não seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos realmente ter esse cuidado pessoal. Como 1 Timóteo 4,16, diz a palavra de Deus, Paulo falando para Timóteo. No verso 15 ele diz: medita essas coisas e nelas ser diligente. Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Meditação é você ter um pensamento prolongado acima daquilo, gastar tempo naquilo, refletir sobre aquilo. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Há percepção quando há um progresso na piedade e na meditação da palavra de Deus. Você não precisa falar para os outros: eu estou meditando, tá? Isso vai aparecer. Porque fruto do Espírito aparece. Você não precisa ficar se promovendo. E aí diz o verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja a preocupação que Paulo fala para Timóteo. Cuida de ti mesmo, não fica preocupado só com o que você tem que fazer. Invista na sua saúde espiritual, no seu relacionamento. E da doutrina, obviamente. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não no sentido de salvação, no sentido de redenção. Mas você salvar de você viver uma vida medíocre, afastada de Deus e no piloto automático. E você vai ajudar outros com esse exemplo, com a verdade, com essa tua piedade. É isso que nós aprendemos, que a devoção vem do relacionamento. No livro do Richard Baxter, um dos puritanos, ele diz, no Pastor Aprovado, ele diz assim: quando as nossas mentes estão num estado santo e celestial, o povo certamente irá tomar parte dos frutos que surgirem.
Ó irmãos, cuidem, portanto, de seus próprios corações, afastem-se da lascívia e das paixões, assim como das inclinações mundanas, mantenham uma vida de fé, amor e zelo, familiarizem-se com Deus. Olha esse conselho pastoral para nós. Familiarize-se com Deus. Crie um relacionamento pessoal com Deus. Não percam isso de vista. Não deixe que isso torne você um pregador profissional, alguém que fica tratando das coisas de Deus de forma fria, mas crie uma intimidade com Deus. Cuidado do seu próprio coração. Como que nós vamos cuidar do coração? Afastando da lascívia, das paixões, das inclinações mundanas. Todos nós, independente do tempo de ministério, de idade que nós temos, de tempo com Deus, todos nós precisamos desses cuidados. Cuidar com a lascívia, com inclinações mundanas, com o orgulho, com a popularidade, que hoje está tão em moda, com o desejo de ser visto, com pecados que às vezes nós podemos nos julgar já blindados contra eles. Eu já estou tanto tempo no ministério, essas coisas não me pegam. Pega sim. Todos nós corremos o grande risco de cair em todos os tipos de pecados, se nós abandonarmos nossa comunhão e nossa vida com Deus. A necessidade, então, de nós sermos piedosos deve nos levar sempre a uma vida de oração, não uma vida de esforço próprio. Agora eu vou, mas uma vida de quebrantamento. Senhor, o Senhor conhece o meu coração muito melhor que eu tenho negligenciado isso. Mas uma forma de nós nos cuidarmos é de nós examinarmos a nossa própria vida à luz da palavra de Deus. E nós levarmos isso em oração, falar, Senhor, será que eu tenho cuidado? Será que aquele zelo que eu tenho demonstrado pelos outros, eu tenho tido para comigo mesmo, Senhor? A piedade é algo muito fundamental. Ela está acima de talento, está acima de popularidade, está acima de qualquer coisa. Ela não é auto-isolada, mas nós não podemos negligenciá-la. Paulo, nas cartas dele, ele dá bastante instrução para os pastores, para líderes, e ele elenca várias características lá. Se nós só formos ver lá, tem uma que é apto para ensinar, o resto fala mais de caráter. Não fala de qualificações profissionais, que ele tenha isso, que ele seja habilidoso para isso, que ele seja excelente naquilo. Fala apto para ensinar, e fala de piedade, de longanimidade, de hospitalidade, de coisas que são caráter transformado, de alguém que está relacionando com Deus. Então, e às vezes Deus não é o padrão, obviamente, mas eu anotei aqui para ter uma exceção. Nós conhecemos o caso de D.L. Moody, um dos grandes evangelistas, e num livro que fala sobre ele, o autor fala que Moody, o que fez de Moody um líder espiritualmente poderoso? Ele diz assim, ele possuía qualidades interiores essenciais na vida de todo líder cristão. Ele não tinha diplomas na parede, ou conhecimento para debater questões teológicas muito profundas, mas possuía um coração justo e atitudes corretas, o que fez dele um barro totalmente moldado nas mãos do mestre do oleiro. Até mesmo alguém que talvez não teve a oportunidade de estudar mais, de conhecer mais, Deus usou aquele irmão poderosamente porque usou ele como um barro, amoldou ele. Então não é graduação, é relacionamento. Podemos ter até PhD em divindade e não temos relacionamento nenhum com Deus. Agora, quanto mais eu relaciono com Deus, corretamente, nesse sentido de conhecer, relacionar, meu coração vai sendo amoldado, porque a verdade de Deus, ela é transformadora. Ela é transformadora. Então, nós vemos que na vida dele, e aqui, nós lemos aqui em alguns textos, nós vimos isso na vida de Moody, que é uma exceção, que eu digo assim, que é alguém que não tinha um profundo conhecimento teológico, mas que Deus usou de forma correta, porque tinha uma visão correta, não era tão profunda. E nós vemos aqui 1 Timóteo 2,2, algumas passagens que nós lemos. 1 Timóteo 2,2 diz assim, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa expressão, com toda a reverência diante de Deus. Depois, no 1 Timóteo 3,16,
Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Aí Paulo fala para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Veja isso, exercita-te pessoalmente. Claro que é um exercício coletivo da piedade, é a vida da igreja. A vida da igreja também é um exercício de piedade para nós, o relacionamento. Por isso que nós nunca devemos abandonar a vida da igreja, a reunião da igreja, a reunião de oração comunitária, todos esses são meios de graça, que eles também nos conduzem a uma piedade. Mas aqui Paulo está falando para Timóteo, não negligencie a tua responsabilidade pessoal. Não viva só de momentos públicos. Não viva só de reuniões públicas da igreja. Então, se a igreja desmarcar naquela semana a reunião, você não faz nada. Você depende daqueles momentos da reunião. Nós, mesmo que não tenha, talvez desmarque as reuniões, dando um exemplo hipotético, nós devemos continuar a nossa vida pessoal com Deus. Eu não posso depender disso. Por isso que Paulo está falando assim, cuida-te pessoalmente, exercita-te pessoalmente. Aí ele fala, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que é agora e de que há de vir. Paulo aqui não está falando assim, não pratica exercício que é ruim. Paulo está comparando. Timóteo sabia que naquela época, no Império Greco-Romano, as pessoas se preparavam para competições. E ele sabia da importância que era alguém se preparar para competir, para estar bem preparado, desde alimentação, de treinamento. Ele falou assim, mas isso aí é para essa vida só. É para pouco tempo. A piedade, ela tem fruto já para essa vida e nos prepara para a eternidade. Então, muito mais importância nós temos que dar para esse exercício da piedade, que é alimentar da palavra de Deus, que é manter um relacionamento com Deus. E às vezes eu fico vendo, às vezes que eu gosto bastante de esporte, mas isso sempre me incomodou. Às vezes até aqui em Londrina, às vezes eu passo levando as crianças para a escola, e essa semana mesmo eu fiquei vendo, fiquei me perguntando assim diante de Deus. Falei, Senhor, a gente vê pessoas em academias de crossfit, musculação, de tudo, o cara acorda às 5 horas da manhã e vai lá se exercitar, porque ele tem um objetivo. Eu fico falando, Senhor, como que um cristão vai falar que não tem tempo? Essas pessoas acham tempo. Lá em Maringá, às vezes eu precisava ir de madrugada assim, no aeroporto, fazer uma coisa, você acorda 4 horas de manhã, tinha gente correndo em volta do bosque. Eu falei, gente, como que eu vou chegar diante dele? Eu falei, Senhor, eu não tenho tempo para fazer as práticas espirituais. Como que as pessoas do mundo acham tempo para fazer tudo que elas querem? É questão de prioridade. Às vezes eu fico vendo, as pessoas se doam para esporte, abrem mão de alimentação, abrem mão de tudo para pouco tempo. E nós temos que nos exercitar diante de Deus, essas práticas, esses deveres, esses meios de graça. E às vezes a gente é tão moroso, com tanta justificativa, tanta desculpa, e depois a gente reclama, por que eu não cresço? Por que eu não desenvolvo minha salvação? Por que o Senhor... Deus, você não está usando os meios de graça, você não está se alimentando, você está raquítico, você se acostumou com aquele tamaninho que você cresceu. Isso é muito sério para nós. Então, nós vimos que essas qualificações são aí muito mais de caráter do que de graduação. Paulo fala agora para exercitar. Piedade, então, não se compra, ela vem de um exercício. E esse exercício requer disciplina, meus irmãos. Ninguém vai crescer em santidade, em santificação, sem esses exercícios, sem esses meios de graça. Se eu negligencio a minha vida pessoal com Deus, numa vida de leitura da palavra, se eu negligencio uma vida de oração, de arrependimento, de quebrantamento, de práticas assim, de estar a sós com Deus, como que eu vou ter coragem de orar para Deus, Senhor? Eu quero crescer em santidade, eu quero desenvolver a minha vida. Ao mesmo tempo, Deus devolve para mim, diante de um espelho, o que eu tenho feito com os meios de graça. Não abandono a vida da igreja, não tenho uma vida pessoal com Deus. Durante a minha semana inteira eu viro um botão do secularismo, eu tenho uma mente ímpia e secular. Aí chega domingo, eu quero que as coisas aconteçam na reunião da igreja. Aí na segunda de novo eu volto. Não exige, não tem como a gente criar departamentos na nossa vida. É isso que faz com que a gente sofra e a gente não desenvolva. Eu preciso acordar na segunda-feira pensando na palavra de Deus.
Preciso dormir pensando na palavra de Deus. Isso é fácil? Para os irmãos, eu não sei. Para mim é muito difícil. Mas não tem como eu abaixar o nível por causa da minha dificuldade. Esse é o nível da exigência de Deus. Eu tenho que me aproximar. Eu falo, Senhor, eu estou muito negligente, eu estou muito preguiçoso, eu estou muito enrolão, eu estou muito contente. Desperta o meu coração, Senhor. Eu preciso cuidar melhor do meu relacionamento com o Senhor pela Tua graça através da Bíblia. Para que eu possa exercer sempre essa vida de arrependimento, de disciplina, de obediência à palavra. E o que nós lemos lá em Tito 2,11? Tito 2,11 a 14 é um texto bem bonito. Ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, que é o oposto da piedade, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual si mesmo se entregou por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar-nos para si um povo zeloso, exclusivamente seu de boas obras. Veja, a palavra de Deus, a graça de Deus se manifestou em nós para nos educar a viver, renegando, rejeitando uma forma ímpia de viver, de pensar, de relacionar, e nos fazendo viver de forma sensata, justa e de forma piedosa nesse mundo. A graça de Deus tem esse poder de transformar isso em nossas vidas. Não é pelo nosso esforço. Não é você acordar amanhã e falar, agora eu vou ler 30 capítulos, eu vou ler isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Não. Comece na dependência da graça. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nem ser piedoso, nem ser quebrantado, nem buscar a Deus, muito menos fazer outras coisas. Que nós podemos, então, depender dessa graça. A igreja precisa de líderes que não só ensinem a verdade, de forma clara e convincente, mas também que vivam essa vida de forma consistente. Veja, não de forma perfeita. Quando Davi pecou, no Salmo 51, ele falou assim, Deus ama, o que ele fala lá? A verdade no íntimo, não a perfeição, porque Deus sabe. Então, o que Deus espera de nós, o que Ele quer nos levar, é uma prática da verdade. Fala, Senhor, eu não tenho agido assim, eu tenho sido negligente, eu não tenho cuidado do meu relacionamento com o Senhor, eu não tenho buscado desenvolver essa salvação diante do Senhor, eu tenho abandonado, ou então eu leio a Tua palavra de forma tão mecânica, tão rápida, tão passageira, tão assim, descompromissada, parece que eu estou lendo por ler, para cumprir uma meta, um ritual. Isso não vai acontecer. Nós precisamos pedir por quebrantamento. E aqui, diz Joel Bick, diz sobre Calvino, que Calvino ajudou os cristãos a entenderem a piedade em termos de viver e agir no dia a dia. Calvino passava um conceito correto. A piedade não é só você ter isso, você viver no dia a dia de uma forma diferente. E essa forma é de acordo com a vontade de Deus, que nem diz em Romanos 12. Que nós sejamos transformados para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a finalidade. Pela sua influência, pela influência de Calvino, a espiritualidade reformada focalizou-se na maneira como alguém leva a vida cristã, olha só, na família, nos campos, no lugar de trabalho e no mercado. Olha aqui que Joel Bick fala de Calvino. Calvino, ele, pela graça de Deus, ele levou as pessoas a entenderem que a vida cristã é algo que influencia a família, nos campos, nos lugares de trabalho onde você vai, no mercado, e aí você pode colocar em qualquer outro aspecto da sua vida. Tudo que você faz, essa piedade, se a reverência a Deus, tem que estar fazendo diferença. Tem que estar fazendo disso aí algo diferente. As pessoas têm que ver em nós, não apenas escutar, devem escutar, mas elas precisam ver uma vida diferente. Será que as pessoas, quando olham para mim e para você, há tanto tempo, falam, rapaz, não sabia que você era crente. Não é que eles vão descobrir toda a doutrina, mas será que a nossa conduta desperta alguma coisa? Fala, por que essa pessoa não faz isso? Ou por que ela faz isso? Por que ela não se envolve nisso? Por que o linguajar dela é diferente? Por que o comportamento dela é diferente? Principalmente nós como homens, em rodas de piadas pornográficas, em rodas de comentários promíscuos, qual tem sido a nossa posição?
Será que nós temos coragem de falar como José? Eu pecaria eu contra Deus? Ou eu falo assim, eu não gosto porque eu sou casado, e que a gente dá uma conversinha moral, e a gente não consegue. Eu lembro que Nicodemos, Augusto, uma vez ele contou há muito tempo numa pregação dele, que aconteceu com ele, que ele estava no elevador e as pessoas entrou mais um homem, elevador comercial, e foi entrando, só entrou, acho que tinham seis homens lá, e alguém falou assim, já que só tem homem aqui, eu vou contar uma piada de mulher aqui. E eu lembro que ele comentou, falou assim, tem homem, mas tem cristão também, eu não quero ouvir. Será que nós teríamos coragem talvez de falar isso, não de forma arrogante, mas de nós tentarmos colocar algum limite? Ou a gente daria uma risada sem graça? Como a piedade ela nos faz odiar essas coisas. Eu falo assim, eu não quero participar disso. Por isso que Tito fala, renegadas em piedade. Nós temos uma vida santa, justa e piedosa. Aonde Deus tem nos colocado. E isso fala muito ao meu coração, porque a maior necessidade nossa, como cristãos, não é coisas, é um relacionamento com Deus. É nos relacionarmos mais profundamente com Deus. É amarmos mais o Senhor, é termos em Cristo alguém que vai transformar o nosso caráter cada dia mais, que vai nos levar a amá-lo cada dia mais, que vai nos levar a ter uma devoção pessoal, que ainda que eu não tenha que preparar estudo nenhum, eu vou continuar estudando a Bíblia. Ainda que ninguém me chamar para pregar, eu vou continuar estudando a Bíblia. Ainda que eu não tiver nenhum compromisso agendado, eu vou continuar lendo a Bíblia, porque eu não faço isso para cumprir umas atividades, eu faço isso porque isso depende da minha vida. A Bíblia, estudar a Bíblia e estar em comunhão com Deus, eu dependo disso para tudo, porque se eu me afastar disso, meu pai sempre brincava assim, falou, quando você vai lá nas Cataratas do Iguaçu, você vê aquela tranquilidade, você fala, que coisa linda. Debaixo daquilo lá, ainda existe um turbilhão de água. E ele falou assim, deixa o nível da tua comunhão com Deus abaixar para você ver o que vai surgir no teu coração. Por isso que toda vez que nós estamos vivendo de forma mais parecidas com o secularismo, com a impiedade, você pode reparar na sua vida. Eu já fiz isso na minha, não tem para onde correr. Foram as vezes que mais nós negligenciamos a nossa vida devocional com Deus. Não estou falando aquela devocional mecânica, de tirar um versículo e falar um versículo e faz. É você gastar tempo. Você perguntar para o texto, falar, Senhor, isso eu estou longe disso. Todas as vezes que eu começo a vir para cá, eu volto, eu negligenciei essas coisas daqui. Não tem para onde correr, irmãos. Eu abri mão do meu relacionamento com Deus, o nível começa a baixar. E tudo que é carnal, que nosso coração ainda é depravado, começa a vazar. Por isso que nós não podemos brincar com isso. Por isso que nós não podemos achar que isso é uma coisa que nós já estamos... Eu já atingi um nível na represa que ela nunca baixa. Não, ela baixa. Se você negligenciar a sua vida diária com Deus, eu também, nós vamos pagar caro por isso. Na nossa vida como pais, profissionais, pastores, líderes, maridos, não abandonemos essa vida devocional com Deus. Amém? Alexandre, isso se encaixaria, por exemplo, porque para nós vencermos o pecado que tenazmente nos assedia, todo dia, no caso, é impossível você está falando sem usar os meios da graça, que é a descrição que Paulo vai fazer, Sim. Porque Paulo começa antes falando o que você não deve fazer e como que você foge daquilo que você não deve fazer, que é enchendo-vos do Espírito. E depois ele vai ali dar o caminho de como que se enche do Espírito, exortando-vos uns aos outros, falando com salmos. E envolve culto, envolve discipulado, envolve o caminhar com os irmãos, envolve a exortação do pecado uns dos outros, Seria mais ou menos isso? Sim, eu acredito que sim. Esse fortalecimento Sim. do Espírito Santo. E quando você falou assim, quando eu me afasto, é o que a Bíblia diz, que você vai apagando o Espírito Santo. Seria isso, Sim, eu acredito que sim. E é interessante que ontem até eu estava conversando com a Patrícia, a gente está estudando alguns livros, e ela está fazendo um estudo de Efésios, e ela foi ler o comentário de Martin Lloyd Jones,
ele vai fazer um comentário de Efésios 5 sobre o enxerves do Espírito. Ele diz que o cristão, quando ele vai se afastando, né, desse relacionamento com Deus, ele pode chegar a um ponto que ele perca a sensibilidade de responder ao Espírito Santo. Cauterizar, né? Você fica exatamente. insensível, que nem um calo mesmo, você vai ficando insensível, né? Isso está correto. No meu entender, sim. Pode fazer mais perguntas? Se estiver no tempo. Alguém acha que alguém que deseja ser pastor, pastorear no contexto da igreja local, tem que ser piedoso à vista de todos, ou ele pode estar no caminho em direção à piedade? Ele já tem que estar pronto, ele pode estar no progresso disso? Eu acredito que é difícil a gente falar que alguém está pronto, né? Se é que está pronto, não está. Eu acho que tem que haver evidências no coração dele, um testemunho de vida ali por trás, não, obviamente, de perfeição tudo, mas de busca, um testemunho já da igreja onde ele reúne de pessoas próximas dele ali, para dar um testemunho, não ele se testemunhar, mas ter testemunho público da igreja, que vai lá, que já conhece realmente, tal, esse tipo, e ele tem buscado, tem desejado isso, tem se preparado, mas pronto. Está no progresso, Está né? no progresso, está no caminho. Será que a falta de pastores mais jovens que sejam piedosos tem relação com pastores mais velhos que não ensinam esses mais novos? Pode ser. Pode ser um dos caminhos. Eu não diria o único, mas porque isso é uma questão também não só de ensino, é uma questão de busca pessoal mesmo, de desenvolver a própria vida. Mas não deixa de ser verdade que os exemplos nos cativam e Deus usa isso também para nos conduzir, né? É um dos problemas, eu acredito. Última pergunta. O discipulado 1 a 1 é uma boa maneira de cultivar a piedade no contexto da igreja local? Acredito que sim. O discipulado 1 a 1? Isso. Acredito que sim. Se ele for bíblico, se for acompanhado ali de estudo, oração, de quebrantamento, de confissão, de um momento ali de culto a Deus, não só de estudo frio, mas um momento de realmente buscar conhecer mais a Deus, relacionar com Deus, acredito que é uma ferramenta assim. Que é um relacionamento piedoso, né?